Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do programa Acelerando a Sua Autoridade Profissional. Eu sou a Lu Guntzel e aqui eu vou compartilhar algumas das minhas práticas para a construção da sua autoridade profissional com o objetivo de conquistar eventos e agendas lotadas. E o tema de hoje é como utilizar as mídias sociais para a construção da autoridade. E o que eu quero trazer aqui para vocês é a importância, primeiro, da gente utilizar todas as redes sociais para a gente não ficar refém só de uma. Então, assim, é importante utilizar tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o YouTube e também o LinkedIn. Mas a gente não pode ficar com preguiça, vou usar só uma, vou trabalhar só uma e não fazer tudo, postar. É só uma questão de agendar, de postar aquele mesmo conteúdo em todas as mídias. Eu comecei o meu trabalho pela expertise, realizando eventos de conhecimento com diversos especialistas aí, palestrantes, speakers, no qual eu assessorei e promovi muitos eventos para eles, e eu sempre utilizei muito as redes sociais. Embora me arrependo de em alguns momentos eu ter ficado com preguiça e ter utilizado só algumas. Então, assim, praticamente todo o histórico dos meus eventos estão lá no meu perfil pessoal do Facebook. Eu quase não utilizava fanpage porque não tinha curtidas, não tinha comentários. E aí depois, quando começou os impulsionamentos através do tráfego pago do Facebook, eu me arrependi de não ter feito esse trabalho na fanpage. E ainda assim, por muito tempo, eu utilizei somente o Facebook e o meu próprio Instagram, esse no qual esse ano eu comecei esse projeto, era um Instagram espelho da expertise. E aí vai uma dica também, se daqui a pouco você quer ter mais uma conta, você pode começar a fazer um Instagram espelho, porque as pessoas vão começar a engajar, a te seguir, e aí depois você não precisa começar um Instagram do zero. Mas assim, hoje, nesse meu projeto, eu estou utilizando todas as redes justamente por isso, para não me arrepender mais de ter feito todo um trabalho, toda uma construção. E a gente tem que ter a consciência de que a gente está construindo a nossa casa, o nosso negócio num terreno alugado, um terreno que não é nosso. Por isso é importante não ficar somente refém de uma mídia e por isso é importante a gente utilizar todas, mas de forma consciente que tudo pode mudar e a gente não pode ficar refém somente de uma mídia, certo? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? Nessa minha caminhada, eu basicamente utilizava as estratégias de ferramentas de e-mail marketing e utilizava muito as redes sociais. E gerava muita demanda, conseguia fechar bons negócios de programas in company, porque eu fazia o trabalho de ir no local, ir naquele evento, ir naquela palestra que foi contratada, tirava fotos, fazia pequenos vídeos, os vídeos nem eram tão altos assim como são agora, mas nem tinha essa alta de vídeos, era muito foto e eu sempre postava que estávamos realizando um desenvolvimento de lideranças e comentava sobre aquele especialista e isso me dava uma boa visibilidade no mercado e eu consegui fechar muitos negócios em company só pelo fato de estar postando, de estar ali tendo essa prática, de estar mostrando, fazendo ali como as redes sociais uma vitrine. E por que é importante a gente utilizar as redes sociais para a construção da autoridade? Há um tempo atrás, quem era a autoridade? A autoridade era quem tinha escrito um livro, ainda até hoje, quem escreve, muitos profissionais aí escrevem, autores escrevem livros com o objetivo de serem considerados autoridades, referências, líderes do seu mercado, líder naquela temática. Mas a partir aí dessa ascensão forte da internet, a gente sabe que não necessariamente mas é preciso escrever um livro para ser considerado como um profissional que tem domínio no assunto, como um profissional referência naquela área. E a gente pode utilizar as redes sociais ao nosso favor para fazer isso. Então hoje é considerado autoridade quem mais está falando sobre aquele assunto, quem mais está demonstrando domínio, que tem muita profundidade, que está compartilhando muito para quem está gerando valor na internet, para sua audiência, construindo públicos de interesse, falando sobre esses assuntos.
Então, assim, o que eu quero trazer para vocês, o porquê vamos construir a nossa autoridade através das mídias sociais. Porque as mídias sociais, apesar de ser uma casa alugada, um terreno alugado, na verdade, ela nos dá todo o potencial de independência dos nossos negócios. Todas as pessoas hoje estão na internet, então a gente tem grande poder de encontrar pessoas, potenciais clientes a partir da internet. E ainda com as estratégias, com a inteligência da internet, a gente consegue atingir, se comunicar e conectar com o nosso cliente ideal. Certo? Então, assim, não tem mais dúvidas. Quem ainda não utiliza a internet para negócios, não tem mais dúvidas, você está perdendo a chance de ter essa autonomia, essa independência. Eu conheço muitos especialistas que têm aí muita demanda, que já têm uma base de clientes devido às suas parcerias, a estar vinculado a certas instituições, mas eu vejo que todos têm o objetivo de realizar os seus programas de desenvolvimento, realizar os seus eventos de conhecimento no mercado aberto, e quando vão fazer isso sozinhos não conseguem, não têm força porque não construíram o seu público de interesse. Então essa é a grande oportunidade, a gente trazer isso para tornar os nossos negócios mais independentes. Todas as parcerias, todos os vínculos com instituições que venham a complementar o nosso negócio, que não venha mais no que se refere a ter uma necessidade para conseguir atrair clientes. E a gente pode utilizar a internet para trazer essa independência, para trazer essa flexibilidade, essa autonomia, certo? E o que mais? O grande canal das redes sociais não é só para fazer vitrine, é principalmente porque ali no gerenciador de anúncios a gente tem todo o potencial para fazer um trabalho de segmentação de público. Então hoje a gente pode segmentar as pessoas pelas características, pelos comportamentos, pelos interesses. Então é muito bacana, eu quero atingir tal público. É você utilizar o gerenciador de anúncios ou Audience Insights para chegar até essas pessoas. Então não tem mais desculpa, não tem mais o porquê a gente não utilizar isso ao nosso favor. Se você trabalha com treinamentos in company, se você trabalha com vendas de palestras, com programas de desenvolvimento e ainda não utiliza as estratégias, a inteligência das mídias sociais, eu digo que tem todo o potencial para você crescer muito. Tem muita gente crescendo e tem assim oportunidade, tem lugar para todo mundo. É aqui na internet que a gente vai conseguir alavancar os nossos negócios de fato, que a gente vai construir essa posição de autoridade e essa autonomia de conseguir vender os nossos produtos e serviços através dessa ferramenta, certo? E o que eu recomendo aqui? Se você é profissional de treinamentos, já atua com eventos de conhecimento, independente da sua área, e talvez você já atinja diversas temáticas, diversos assuntos, seu portfólio é bastante amplo. A minha recomendação é que você verifique, identifique, defina duas temáticas, uma ou duas temáticas no máximo, e se posicione nas redes sociais falando sobre essas duas temáticas. Não falar de tudo ao mesmo tempo, não falar para muitos públicos ao mesmo tempo, é definir o que é o seu PhD, a sua área que você tem paixão, habilidade e resultados. E através disso identificar qual é o público que você gosta de trabalhar e focar o seu conteúdo, fazer essa construção, o seu posicionamento para ser referência nessas temáticas. Certo? É você também fazer a construção de uma linha editorial bem elaborada, pode ser em vídeos, conteúdos em cards, mas é você utilizar dessas estratégias. Então aqui eu separei algumas perguntas que eu rodei uma pesquisa recentemente para minha audiência e muitos me pediram ajuda, me perguntaram, fizeram bastante questionamentos. Então assim, eu vou compartilhar com vocês as principais perguntas. E uma delas é: como melhorar os resultados das mídias sociais? Primeiro é ter a clareza do que você quer, qual é o público, qual é a sua área de atuação, qual é a sua temática de paixão, porque assim não adianta, a gente não vai conseguir ser especialista e ser referência em todas as áreas. A gente precisa escolher, definir a nossa temática e aí sim trazer com bastante consistência e volume nas redes sociais e ter principalmente um plano de ação.
é a gente ter um plano de ação estruturado, definido. Eu vou começar a me posicionar, vou começar a trabalhar as mídias sociais. Então, primeiro, se você não tem conhecimento nenhum, defina a sua meta de semana, assim, a sua meta semanal. Eu vou me organizar para me dedicar 1 hora por semana para estudar sobre o gerenciador de anúncios, estudar sobre segmentação de públicos, fazer a estruturação, um bom planejamento da minha linha editorial. Comece por aí, com o seu planejamento de tempo, de organização. Porque o que eu vejo, muitos profissionais ficam, eu sei o que tem, né? Eles ficam justificando. Eu sei que eu tenho que trabalhar as mídias sociais, mas é difícil para mim e eles nunca começam. E aí fica difícil sempre. Então a gente tem que começar a definir, estruturar o nosso tempo. Então a minha recomendação é isso. Algumas pessoas me perguntaram também onde as pessoas mais erram nisso, utilizando as redes sociais. Então, o que elas erram é quando elas fazem só por fazer, postam porque sabem que tem que postar, tá ali só para cumprir tabela, tá postando o que tá todo mundo postando, fica modelando o que seus concorrentes, o que tá vendo que a internet tá ali, o que tá disponível no seu feed, aí fica modelando e fazendo meio que uma cópia. Então tá fazendo sem estratégia, sem entender o porquê fazer isso, sem ter uma linha editorial. Agora eu vou fazer um post de conexão, agora eu vou fazer um post de chamar atenção, agora eu vou fazer um post de interesse, da dor, do desafio do meu potencial cliente. É saber o porquê que tá postando e não ficar só postando. E como que eu recomendo organizar isso? Primeiro, a gente precisa entender que a gente deve definir um tempo também, não só para se dedicar a ter esse conhecimento, mas a produzir esse conteúdo, que realmente leva tempo, a gente precisa parar, produzir conteúdo. Se for em vídeo, melhor ainda, porque é muito mais rápido, é muito mais prático e ele é muito mais assertivo, porque a sua audiência se conecta mais e consegue identificar o nível de profundidade que você sabe sobre esse assunto. Então, o vídeo é a minha recomendação, mas caso você ainda não tenha começado com vídeos, comece com post, com imagens, mas defina uma estratégia de acordo com o valor do seu conteúdo. E você só vai gerar um conteúdo de valor no momento em que você sair da manada, de fazer aquela cópia do que todo mundo está fazendo, é ficar trazendo aquela informação que a pessoa dá um Google, aquela informação está ali disponível. É você trazer um assunto com análise, com uma profundidade, trazer uma recomendação, sugerindo à sua audiência, ao seu público de interesse em fazer algo. É trazer uma recomendação. As pessoas estão assim, precisando muito, o que eu faço agora? E chega de conteúdo teórico, chega de informar mais do mesmo, a gente precisa saber a forma prática de fazer as coisas. Então a gente tem que estar recomendando o nosso público. É a gente identificar também que a gente está falando para 3 tipos de clientes. A gente está falando para o cliente o nada motivado, que eu já trouxe em alguns vídeos anteriores aí, que é o cliente que ainda não sabe daquele problema, ele ainda não identificou que ele tem aquele problema, que aquilo, aquelas ações, aquele acontecimento, aquele momento, aquilo que está acontecendo com ele no momento está atrapalhando ele em algo. Então a gente tem que trazer a dor, a consciência desse problema, e em citar fatos, em trazer exemplos, em trazer cases na sua narrativa, nos seus posts, a pessoa vai identificar, nossa, mas tem acontecido isso comigo. Então a gente precisa atrair esse cliente nada motivado, é também gerar essa consciência para ele de que há uma solução e que você tem principalmente um produto, um serviço, algo que vai solucionar isso, que vai ajudar ele nisso. Tem o cliente médio motivado, que ele já sabe, ele já tem a consciência, mas ele está procrastinando, e aí a gente tem que dar um senso de urgência, a gente tem que dar uma motivação para ele tomar uma ação. E por último tem o cliente super motivado, aquele que está pronto, que é o que eu vejo assim, que eu realizei por muitos anos no início da minha empresa, com os workshops, com as palestras. Eu somente trabalhava a comunicação do cliente super motivado, então eu fazia uma panfletagem nas redes sociais. Eu trazia workshop de tal assunto, e aí eu via que tinha uma demanda sobre aquele assunto, aí lotava as primeiras turmas, e aí vinha uma alta concorrência, porque daí viam que tinha demanda, e aí daqui a pouco aquilo se estagnava, e eu parava de fazer algumas temáticas, porque eu achava que o problema era a demanda. E aí depois eu vi
com todo esse conhecimento, quando eu adquiri esse conhecimento, que eu vi que o problema não era a demanda, o problema era a minha comunicação, que a quantidade de nada motivados de pessoas que não têm ainda consciência de que aquilo é um problema de fato na vida dela, de que ela poderia resolver aquilo e ter muitos benefícios é muito maior. Então a gente precisa se comunicar com esses 3 tipos de clientes. E a gente precisa introduzir elementos de conexão na nossa comunicação, nos nossos posts. Eu sou um pouco como você, é narrar algum fato, é trazer algo assim que a pessoa se identifique com você. Então a gente precisa gerar elementos de conexão nas nossas redes sociais. E a minha última recomendação é que você busque o conhecimento básico que seja, mas você se dedique a conhecer um pouquinho como funciona a parte de impulsionamento das redes sociais. Que você consiga ali ao menos segmentar o público e fazer umas campanhas básicas ali de anúncios, de atração de públicos para o seu negócio. Tem toda a parte de segmentação, onde você pode buscar os seus potenciais clientes através do mapeamento dos seus interesses, dos comportamentos, das características principais dessas pessoas e pedir para o Facebook atrair essas pessoas para o seu negócio. Então, no momento que você tem uma linha editorial bem elaborada, já tem o básico, já está se posicionando, é a hora então de você ir para o impulsionamento. E assim, o gerenciador de anúncios não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente se assusta um pouco no primeiro contato, mas depois a gente vai ficando ali, tendo o costume de mexer na ferramenta e é bem prática, ela é bem intuitiva, tá cada vez melhor. Então eu aconselho muito que você faça, que você comece buscando por esse conhecimento, que você faça, pratique as primeiras campanhas e aí sim, depois que você tiver esse conhecimento, aí sim você vai terceirizar isso, contratar um profissional para fazer isso para sua empresa, para o seu negócio, mas você vai fazer isso tendo conhecimento, tendo a clareza de quais as estratégias que esse profissional deve usar, você vai conseguir estar alinhado para ir em busca de melhores resultados. E para você conseguir acompanhar, já que se você vai fazer um investimento, vai começar a investir nisso, é o seu dinheiro, então é importante fazer um investimento com conhecimento, com a clareza, com todo o esclarecimento necessário para executar bem esse investimento, para realmente, de fato, ter retorno. Certo? Então, esse é o meu recado de hoje. As mídias sociais, elas são assim, é uma ferramenta muito importante para a construção da nossa autoridade. Quem está se posicionando como autoridade hoje no mercado, sendo referência, líder no seu mercado, está utilizando essas ferramentas ao seu favor. Então, a minha recomendação aqui é que sim, as mídias sociais, elas vão alavancar muito o seu posicionamento de autoridade no mercado. Certo? Então esse é o vídeo de hoje, espero que contribua para você e até logo, até o próximo vídeo.